Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você os pontos mais importantes da lição da Escola Sabatina. Eu tenho hoje a incumbência de compartilhar com mais dois amigos irmãos a lição de número 2 deste material aqui. Eu não sei se você conhece, a lição do trimestre que compreende os meses de julho, agosto e setembro, e tem como tema o Evangelho de Marcos. A lição de número 2, ela tem como título Um Dia no Ministério de Jesus. Mas antes de recapitularmos a lição, eu gostaria de apresentar para você, ou melhor, que eles se apresentem, né? E assim nós possamos nos aprofundar nesse material incrível que retrata um pouco mais da vida de Jesus. Do meu lado direito, eu tenho aqui um amigo, irmão, líder da nossa igreja, o irmão Luiz Carlos Ferreira. Eu vou pedir para que o irmão cumprimente os nossos queridos amigos e irmãos também que estão nos acompanhando na recapitulação dessa lição. Bom dia a todos que nos assistem, irão nos assistir num momento futuro. Bom dia aos nossos companheiros aqui também do lado. Que Deus venha nos usar nessa manhã para levar um pouquinho do que Marcos colocou aqui no seu evangelho, que nós possamos explanar e que você possa vir a entender também e ter mais o desejo de estudar mais a lição conosco. Bom dia a todos. Obrigado, irmão Luiz. E aqui do meu lado esquerdo também tem um amigo irmão que está conosco há um pouco mais de um ano, o Caio. O Caio tem sido um exemplo por não dizer não aos chamados que ele tem recebido. Está aqui mais uma vez, recapitulando a lição conosco. Caio, cumprimente os nossos amigos. Tudo bom? Muito obrigado pela liderança mais uma vez, Deus pelo convite. Tudo bom para os meus amigos aqui do meu lado, sempre é uma alegria. Você que está nos assistindo, Deus seja louvado pela sua audiência. Por favor, se inscreva no nosso canal, faça o seu like ali, a sua inscrição no canal da igreja. Siga a gente, vai ser muito edificante. Obrigado, Caio. Obrigado, irmão Luiz, mais uma vez. Aí sim, agora você conhecendo aqui o nosso time, em que vamos compartilhar aí a recapitulação dessa lição, nós vamos dar andamento e, como eu disse, o tema da lição dessa semana que estudamos é Um Dia no Ministério de Jesus, ainda a parte introdutória do livro O Evangelho de Marcos. Se você não se lembra, na lição de número 1, a parte ali introdutória, nós vimos que Marcos, ou João Marcos, foi um missionário que participou da primeira viagem missionária de Paulo, e ali, por alguma situação, ele desistiu e voltou para Jerusalém. Depois de alguns anos ali, ele retoma a sua missão, e ele parte novamente para missões ao longo de toda a Ásia e alguns lugares da Europa. E dentro desse ministério de pregação do Evangelho, ele foi chamado pelo Espírito Santo a escrever um livro que retrata a vida de Jesus, o Evangelho, que mostra a salvação em Cristo Jesus. Dentro dos 4 livros que apresentam o Evangelho, Marcos é o livro com menos capítulos, apenas 16 capítulos, e a gente vai ter todo o trimestre para aprender um pouco mais. E a gente observa ali que Marcos ele tinha um público em específico, eram os gentios, que precisavam conhecer mais quem era a pessoa de Jesus Cristo. O verso para memorizar, se você não está aí com a sua lição, se você não tem ainda esse material, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. E a propósito também, se você ainda não se inscreveu no canal aí do YouTube que você está assistindo essa lição, se inscreva, compartilhe, e se você não tem material, você pode pegar aí a sua Bíblia ou o aplicativo e pode acompanhar conosco o verso-chave dessa semana, que está em Marcos capítulo 1, verso 17. Um verso bem conhecido que diz assim: Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de homens.
E com esse pensamento, nós vamos aí recapitular a lição dessa semana, né? Entendendo que, na realidade de Marcos, ele apresenta no capítulo 1 quem era Jesus Cristo, né? Ele diz que Jesus era o Messias, que ele era o próprio Cristo. E é interessante que no capítulo 1 já começa essa dinâmica, né, em torno de como funcionava a rotina diária de Jesus Cristo. Ele veio para buscar e salvar, ele veio para trazer o arrependimento e a salvação, e é sobre isso realmente que nós vamos estudar aqui com você nesses próximos minutos, né? Um dia no ministério de Jesus. Marcos apresenta ele como Cristo, o Messias, ok. Mas o que garante, quais são as provas, né, que Marcos apresenta, né, como um instrumento do Espírito Santo para que assim as pessoas que têm contato com essa carta, com esse evangelho, possam ter a certeza, a convicção pelo Espírito Santo que Jesus sim, verdadeiramente é Cristo o Messias. Então, com esse pensamento, né, eu passo a palavra aqui para o irmão Luiz, de maneira introdutória, né, preparando aí para a gente fazer a sequência, né, desse dia de praticamente 24 horas mesmo, né, na vida de Cristo. O que mais chama a atenção do irmão em relação a essa parte introdutória da lição de número 2? Aqui eu me atentei um pouco aqui, que se você começa vendo Jesus, já que Marcos narra o quê? Ele narra a apresentação, né, de um chamado de 4 discípulos, já de Jesus na praia ali, chamando os 4 discípulos. E eu achei interessante que se nós trazermos para os nossos dias, Jesus também está fazendo esse chamado para nós hoje. Você falou do Caio, que nunca rejeita um chamado, quando ele é chamado para vir e gravar a lição, para fazer outras coisas. E aqui a gente viu Jesus chamando ali, né? E interessante que Jesus não chamou pessoas que estavam paradas. Marcos narra, se você for ler os outros evangelhos também narra isso. Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando. E às vezes nós damos desculpas, né? Eu não posso ir porque eu estou ocupado, ou meu trabalho não deixa. Mas Jesus chamou pessoas aqui, Marcos deixa bem claro, que eles estavam trabalhando. Ok, Caio. Considerações iniciais? Iniciais, eu gostaria de fazer a análise costumeira da ilustração que nós temos na lição. Todo começo de lição traz uma ilustração que é um resumo do que vai ser falado ao longo da lição, né, do capítulo. Então, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, que tem uma gaiola, Jesus abre essa gaiola e ele olha para o horizonte, né? Ele demonstra que as pessoas são libertas através dele, né? O Evangelho de Marcos, muito embora o Alan tenha exposto que é o menor deles, é o mais compacto, 16 capítulos, ele talvez seja o mais dinâmico, o mais robusto, né? O mais ágil, porque ele foca nas ações de Jesus, né? Ele é o evangelho que vem em segundo lugar no Novo Testamento, mas me parece que os teólogos apontam como sendo o primeiro evangelho a ser escrito, mais ou menos nos anos 50 da nossa era, né, pós-Cristo. Então ele é um evangelho que foca nas ações de Jesus Cristo, no poder dele, né? Mateus foca ali no Jesus como mestre, e Marcos foca no Jesus como Salvador, no Jesus que apresenta o conhecimento levado à prática, né? O conhecimento levado... É bom falar bem, mas é muito melhor agir bem, né? Ok, obrigado pelas considerações iniciais, Caio, irmão Luiz. E exatamente o que o Caio comentou agora, né? A última frase da lição de sábado, né, introdutória, ela vem destacando que Marcos gostava de usar uma palavra, né? Imediatamente. A minha Bíblia de estudo aqui, para cada livro, né, ela traz também a palavra-chave no estudo e também, né, a palavra-chave imediatamente, né? Então é um livro curto, mas dinâmico. E eu fico pensando como Deus ele conhece o ser humano, né? Quando alguém apresenta uma pessoa, essa pessoa ela é isso, e aí a gente fica observando, será que ela é mesmo, né? Será que é um bom profissional? Será que é um bom pai? Será que... Enfim,
E Marcos ele começa o evangelho apresentando Jesus como quem? O Filho de Deus, Jesus como Messias, Jesus como Cristo. E aí fica a questão, e agora? É ou não é? Então ele vai nessa intensidade, nessa intencionalidade, apresentando Jesus no seu dia a dia, realizando as obras de acordo com aquilo que ele foi apresentado. E aí a gente começa essa rotina de Cristo, né? Que é um exemplo para nós. A lição de domingo ela tem como tema Siga-me. E eu vou pedir aqui para o irmão Luiz ele comentar um pouco conosco, né? Sobre o chamado que Jesus fez primeiro para esses 4 discípulos, né? Irmão Luiz? Que interessante que ele chamou 2, os 2 primeiros que ele chamou, eles estavam lançando a rede. Os outros 2 estavam consertando. E aqui nós vemos que Jesus ele precisava de alguém, de consertar a vida daquelas pessoas para que eles seguissem. Ele vem fazendo uma ênfase no trabalho que Pedro e André faziam. Aqui no decorrer da lição que narra que possivelmente eles tinham até alguma divergência entre os grupos de irmãos, né? Digamos assim, que fosse 2 grupos de trabalho, que pescadores, você sabe, tem um lugar bom de pescar. Eu vou pescar lá e eu também vou. Então talvez eles tinham esse. Mas aqui Jesus mostra que mesmo que você tenha alguma diferença, você pode ser útil na obra de Deus. Às vezes eu gosto muito de trazer para os nossos dias, porque não adianta a gente ler o que aconteceu lá, o que Marcos narrou, se isso não servir para mim. Às vezes, dentro da igreja, a gente tem alguma diferença entre um irmão e o outro, mas Deus mostra aqui que é possível. Mesmo que eu e o Caio não pensemos iguais, temos até alguma diferença de pensamentos, mas Deus pode nos usar no mesmo propósito. É isso que mostra aqui nesse Siga-me. Amém. Jesus chamou pessoas diferentes para fazer o mesmo propósito. Exato. Sabe, Caio, o que me chama atenção é que Jesus ele faz um convite, a lição até apresenta, né? O chamado no 3º parágrafo. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. O que faz pessoas deixarem a sua profissão? No verso aqui 20 de Marcos capítulo 1, diz que 2 dos discípulos deixaram o seu pai no barco e seguiram a Jesus. Quando a gente fala em missão, porque eles deixaram para uma missão. E nós, como adventistas, nós temos uma missão. E essa missão ela só faz sentido se nós entendermos quem fez o chamado. A partir do momento que nós entendemos, né, com fé que Deus fez um chamado, as coisas mudam. Então eu queria que você comentasse, Caio, sobre... é simples, é direto, mas o que faz uma pessoa abrir mão de coisas da sua vida ou de toda a sua vida para seguir a Jesus? Bom, eu creio que primeiramente ela dando permissão, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos que... Deus aguarda que nós concedermos para Ele uma permissão de agir na nossa vida. Então, através do Espírito Santo, quando a gente concede essa permissão, porque Deus não entra na nossa vida nem por força, nem por violência. Então, através da fé, nós permitirmos que o Espírito Santo comece a atuar na nossa vida. E esse chamado em si, que você questiona, ele acontece para um propósito, que seria o primeiro anúncio. Por isso que a lição trata o Evangelho de Marcos como um evangelho querigmático, da palavra querigma. Ou seja, ele é focado nas ações, como a gente já falou aqui, mas para a divulgação do primeiro anúncio. Então, claro, a gente precisa se disponibilizar, a gente precisa sim deixar coisas mundanas para trás, a gente precisa se esvaziar para que Cristo, para que o Espírito Santo ocupe o nosso coração. Muito bem, muito bem. Deus ele não aceita a divisão do coração, né? Sim. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta e eu entrar, eu vou fazer tudo, né? Muito bem. Eu vejo aqui também, que esses discípulos, eles não foram à escura. Digamos assim, passou alguém na praia, convidou eles, e eles foram sem conhecer, eles já conheciam Jesus. Exato.
Aqui a lição, né, narra que aparentemente eles já eram discípulos de João Batista. João. E eles conheciam, né, tinham visto João Batista falar de Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles passaram, às vezes, até algum tempo ali já conhecendo Jesus. Quando Jesus chamou, foi só uma confirmação, mas eles já tinham convicção de quem era Jesus. A gente vê que Marcos apresenta quem é Jesus. E aí, então, por isso que nós hoje temos que buscar aonde? Na palavra de Deus, ou seja, no Evangelho de Marcos, que a gente está estudando, né? Sim. Quem é Jesus? Porque quando a gente recebeu o chamado, a gente não vai seguir as escuras. Nós vamos seguir alguém que a gente conhece, como foram com os discípulos. Jesus é muito gentil, ele não oprime, ele convoca, Ele chama, né? Ele é um lorde, eu costumo dizer que ele é um lorde, né? É verdade. Eis que estou à porta e bato. Completamente diferente do inimigo dele, né? João Batista teve a missão de preparar o caminho, né? Sim. E pelo jeito aqui ele preparou muito bem, né, irmão? Pelo que o irmão Luiz comentou e o Caio também, né? Então, João Batista chegou a dizer que ele não era digno de se curvar e desatar as sandálias, né? E ali o batismo ele foi um batismo público, enfim, né? Então Jesus, da maneira simples e direta, quando ele fala, né? Provavelmente não foi uma surpresa quem era Jesus, mas sem dúvida nenhuma a autoridade, a pessoa e o trabalho do Espírito Santo ali fez parte desse chamado, né? E mudou a vida daqueles homens. Eu gostaria só de bem atentos você passar para a segunda, no rodapé da lição, que fala o que você foi chamado a abandonar para seguir Jesus. Eu tive essa experiência pessoalmente. Eu recebi o chamado lá atrás, quando eu conheci minha esposa, que eu conheci a igreja adventista, eu recebi o chamado de Jesus. E eu relutei. O dia que eu aceitei o chamado, eu tive que renunciar a muita coisa. E eu não me arrependo disso. Amém. Então, eu tive que renunciar a trabalho, eu tive que renunciar a muita coisa. Eu lembro perfeitamente quando o pastor fez o apelo, eu vinha, não era nessa igreja, era em outra igreja, quando eu cheguei na metade da igreja, mais ou menos, ele marcou a data do batismo. Eu falei, a partir de agora eu vou ponhar o pé na água. Eu vou seguir Jesus. E eu sabia que eu tinha que renunciar a muita coisa. Então aqui o rodapé ele vem perguntando, o que você teve que renunciar? E é gostoso você saber que você renunciou a algo que, aos olhos humanos, você pescava, como os pescadores aqui, pescavam muitos peixes. Mas pescar homens é muito melhor. Alan, você me permite também uma pequena Claro. Intervenção final? Eu queria destacar o contexto dessa época. Era muito opressivo. O povo aqui, na época, era subjugado pelo império. Era uma violência, era uma perseguição. Inclusive, o império perseguia os cristãos com autoridade militar. A morte por você ser cristão era comum nesse quadro. Então, como o Luiz falou, você abrir mão, assim como hoje é difícil de abrir mão de algo para seguir Jesus, nessa época era extremamente perigoso. Inclusive, as pessoas pagavam comumente com a vida. Muito bem, obrigado pelos comentários. Que você possa refletir um pouco, né? Sobre o chamado que Deus tem feito à sua vida e aquilo que você precisa renunciar. E diante dos comentários aqui, eu não posso deixar de falar aquilo que Jesus também disse, né? Aquele que amar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida, ganhá-la, né? A matemática do céu ela é diferente. Então a gente pensa, puxa, eu vou abrir mão de tanta coisa, mas a gente não tem noção daquilo que a gente está ganhando, né? Aqui e por toda a eternidade, louvado seja Deus por isso. A lição de segunda-feira, eu vou pedir para o Caio comentar aqui, né? Aqui nós entramos nas horas sabáticas, né? E Jesus, ele não veio mudar um jota, um tio, ele veio cumprir, ele veio ensinar, né? E aqui nós vemos o ministério de Cristo num dia intenso de sábado, né? Um dia intenso. E aqui nós temos algo incrível acontecendo, Caio. Eu gostaria que você comentasse em linhas gerais, né? Esse primeiro milagre de Cristo, qual foi esse milagre, como aconteceu? O primeiro milagre que Marcos relata, os teólogos acreditam que tenha sido o estenógrafo de Pedro, então ele foi muito fiel às ações, né, aos milagres, às demonstrações de poder de Jesus, né, poder vindo de Deus. Então, Jesus ele liberta um endemoniado. Jesus não conversa com o demônio
como muitas denominações hoje mostram que a pessoa deve fazer, dialogar com espíritos malignos, o que é um grande erro e que Jesus exemplifica aqui que não deve ser feito. Ele usa breves palavras e sempre com muito conhecimento da palavra, né? Então ele não fica conversando, dialogando e argumentando. Ele tem autoridade, ele tem poder e conhecimento e autoridade para dizer breves palavras. Saia, você está curado, quero que você seja limpo. Então, nesse primeiro milagre, ele demonstra a autoridade que ele tem sobre os espíritos malignos, a autoridade que ele tem sobre as hordes das trevas. Ok, obrigado, muito bem. Aqui nós vemos uma manifestação, né, uma possessão dentro de uma sinagoga no sábado. Né? Jesus estava ali em Cafarnaum e o Caio comentou muito bem, né, esse episódio, né, e Cristo com a sua autoridade, ele atuando para libertar aquela pessoa. Mas naquele momento, né, aquele espírito, ele reconhece a Jesus, né? E ele chega a dizer, né, que ele é o Santo de Deus. Olha só, né? Que, não sei se a gente pode falar assim, né, o exemplo para nós, mas os anjos maus reconhecem, muitas vezes o ser humano não reconhece. Né? E ele disse, sei que você veio para destruir. Isso, já apresenta ali, né, as credenciais. E aí vem aqui uma questão, o Caio falou muito bem, irmão Luiz, o que aconteceu ali naquela sinagoga na manhã de sábado, e Jesus com autoridade, ele liberta aquela pessoa. Né? Mas tem um detalhe aqui que eu gostaria que o irmão comentasse. Né? Jesus, diante daquela declaração daquele espírito maligno, Jesus ele diz para ele ali, cale-se. Né? Não era chegada a hora. Né? Eu queria que o irmão comentasse o porquê que Jesus ele toma essa decisão, né? Diante de dezenas ou talvez centenas de pessoas naquela manhã de sábado, nesse episódio, nesse primeiro milagre dentro do Evangelho de Marcos. A lição mesmo aqui, ela responde, se a gente for olhar aqui no último parágrafo, falando que o pedido de silêncio faz sentido por causa das conotações políticas, né? Das conotações políticas e a expectativa messiânica. Existia uma expectativa do Messias completamente diferente, né? A expectativa do Messias do povo da época era que ele viria para libertar o povo do poder romano, do jugo romano. E aí quando Jesus expulsa o endemoniado, se isso se propagasse, o evangelho não tomaria a proporção que Jesus queria que tomasse. Mesmo porque se Jesus quisesse alarde, ele não teria expulsado o demônio, porque ele reconheceu, ele acabou pregando para as pessoas quem era Jesus. Né? Se fosse nos dias de hoje, que as pessoas gostam de fazer alarde com a expulsão de demônio, Jesus ia deixar o demônio falar mais, porque ele estava falando que Jesus era o Messias. O que Jesus disse? Jesus abafou ali, acabou com ele, porque quem tem que falar de Jesus não são os demônios. Sim, justamente. Então por isso que ele pediu, cala-te, porque não eram os demônios que queriam que falar com Jesus, e sim as pessoas. Porque se a gente for analisar, o demônio ele conhecia Jesus, lógico que ele conhecia, ele tinha sido expulso do céu por ele. Então quando ele viu Jesus ali, ele sabia quem era. Mas ali, pelas conotações políticas da época, Jesus não permitiu que ele... E a gente vai ver mais adiante a lição, isso se repetiu, né? Ele curava as pessoas, pedia para que fizessem silêncio, mas as pessoas não ficavam em silêncio. Exato. E a lição deixa claro que nesse primeiro momento, já nesse primeiro milagre, Jesus deixa muito claro o grande conflito. Que não há mistura entre as coisas santas, as coisas de Deus. A luz e as trevas não se misturam, né? As luzes e as trevas não se misturam, né? Então aqui as coisas imundas, né, jamais prosperarão. Aqui já está bem claro o desenrolar, né? Muito bem, muito bem. Jesus ele tinha o time correto, né? Ele foi ungido, ele começa a última semana das 70 semanas de Daniel, né? E dentro da sua sabedoria, da sua comunhão com o Pai, né, tudo que a gente está falando aqui era uma comunhão muito íntima com o Pai.
ele sabia que ele não podia acelerar nem segurar, né? Tinha um time correto para as coisas. E a gente observa em várias situações, ora o povo querendo proclamá-lo como rei, e ele entendia aquilo, o que acontecia, ele ia embora, ele saía, né? E nessa circunstância também, né, logo no começo, tem a questão do acelerar, que não estava nos planos, e também a questão, né, irmão Luiz, de que quem deveria reconhecer eram aqueles que ele veio buscar e salvar, Sim, né? exato. E não esses seres do mal. Tanto é que dentro do livro de Marcos, nos primeiros versos, Marcos apresenta ele como o Messias, o Cristo, né? Mas somente no capítulo 8, a gente vai ver lá na frente, que Pedro reconhece quem é Jesus. Aqui Olha interessante, só se a gente for no último ponto do último parágrafo aqui da lição, ela vai dizer assim, que as pessoas precisam não apenas saber quem é Jesus, mas também tomar uma decisão sobre como responderão à sua vinda ao mundo e ao significado dessa vinda para elas. Ou seja, não adianta eu saber quem é Jesus. Hoje, muita gente sabe quem é Jesus. O demônio aqui sabia quem era Jesus. Mas qual era a decisão dele? Se apoderar de uma pessoa para fazer mal. Hoje, você que me assiste, você sabe quem é Jesus? Qual é a sua decisão perante isso? É o que a lição está nos dizendo. Não basta você saber quem é Jesus, mas você tem que tomar uma decisão ao lado de Cristo. Esse grande mistério do silêncio, me parece que fica claro nas ações de Jesus. Por quê? Humildemente, essa é a minha opinião pessoal. Jesus não buscava popularidade, ele buscava a salvação das pessoas, correto? Então, ele vinha mostrar, exemplificar o poder de Deus. Né? Através do poder de Deus, se as pessoas aceitarem, se viessem pelos caminhos, né, apresentados por Cristo, elas se salvariam. Ele não buscava popularidade. Ou seja, Ele se calava. os milagres dele não era para se exaltar, né? Exato. Mas sim para exaltar o nome do Pai. Os céus. Nos céus. É isso aí. Ele era um instrumento de Deus, né? Bom, a questão da decisão, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não basta eu aceitar e entender quem ele é, se eu não tomar uma decisão. E essa decisão que fica, esse ponto no último parágrafo de segunda, nos reporta domingo, quando os discípulos tomaram a decisão de seguir a Jesus, né? Mas vamos lá para terça-feira, o relógio ele não para, né? Muito bom estar aqui com você, mas a gente tem um tempo aqui para cumprirmos, né? Na terça-feira, nós temos aqui mais do que Cristo fez naquele sábado. Tá? Então, ele cura uma pessoa possessa ali dentro da sinagoga, da igreja da época, né? E agora aqui ele continua, né, o seu ministério de libertação. Né? O sábado, ele é feito para o encontro com Cristo e para a restauração nossa e das pessoas que estão ao nosso redor. Né? E aqui, irmão Luiz, nós temos aqui uma situação que a princípio parece até inusitada, né? Jesus parece que ele vai à casa de Pedro com os discípulos, talvez para descansar, talvez para uma refeição, né? E quando ele chega ali, ele se depara com a sogra de Pedro doente, e eu gostaria que o irmão comentasse o que aconteceu ali e qual foi o milagre de Cristo ali naquele momento. Eu estudando esse relato aqui da terça-feira, me lembrou, né? A gente sai daqui do sábado, né? Todo mundo não vê a hora, fica olhando o relógio, não vê a hora que o culto acaba para ir para casa, não junta panela, no almoço, que seja, né? E a gente vê que Jesus também tinha isso, só que Jesus acabou o culto e não acabou o trabalho dele ali na sinagoga, na igreja. Porque a sinagoga, para quem não sabe, é uma igreja. Hoje nós temos as igrejas, na época eram sinagogas. E aí Pedro se depara com quem? Com a sogra de Pedro com uma febre alta. Hoje uma febre alta, você dá uma de pirona, a febre abaixa. Naquela época, uma febre alta era risco de morte. E qual foi a atitude de Jesus? Tomou a sogra de Pedro pela mão e a levantou, e ela ficou curada. E o que me chamou mais atenção é que às vezes nós encontramos com Jesus e ficamos parados, a sogra de Pedro não. Ao ela encontrar-se com Jesus e sentir-se curada, imediatamente ela começou a servir as pessoas. A você que me assiste, qual tem sido a sua atitude quando você encontra com Jesus? Você sai a servir as outras pessoas também, levando as boas novas de Cristo? Ou você se acomoda?
Isso Caio? eu faço para mim também a pergunta, né? Isso para todos nós. Caio, suas considerações? O que me chama a atenção aqui na terça-feira, mais do ministério sabático, olha só, cada vez que a gente estuda, a gente encontra um detalhe. Eu não tinha me atentado para esse detalhe que se trata do mesmo sábado, a sequência do mesmo sábado. Muito legal isso, eu não tinha prestado atenção nisso. E Jesus, ele demonstrou aqui que nem sempre se precisa de um toque, né? de uma palavra que seja, às vezes até uma atitude que vinha dele mesmo. Né? Ele mesmo tomava essa iniciativa quando ele percebia a fé da pessoa. Por quê? Porque ele veio para exemplificar que ele era o Messias, mas que ele era o primeiro grande servo. Por isso que o irmão Luiz relatou muito bem que a sogra de Pedro, quando curada, já imediatamente, né, o Alan falou muito bem, quase a totalidade do Evangelho de Marcos, ele usa essas palavras imediatamente, logo em seguida, ele usa essas expressões muito mais do que os outros evangelistas. Por quê? Porque imediatamente a sogra do Pedro começou a servir, começou a fazer igual Jesus, servir e não ser servido, não é? Que impressiona, né? Às vezes a gente concentra as nossas ações somente no período de sábado, talvez numa parte de sábado. Né? É claro que o capítulo 1 de Mateus mostra um dia de Cristo no sábado. Marcos. Mas, de Marcos, desculpa. Mas a gente vê a dedicação de Cristo. Né? Eu fico impressionado com isso. Uma refeição, ele era o último a comer, ele servia. Né? Ele não ia descansar sem ter atendido as pessoas que foram buscá-lo. Né? Aqui ele não descansou enquanto ele não atendeu o último. Perdão. Ele não... Ele veio, né, realmente para servir, porque a renúncia dele foi completa o tempo todo. Essa palavra, renúncia. Renúncia. Né? Não, isso aqui é o meu tempo, isso aqui é o meu horário, isso aqui... Não. Então ele saiu da sinagoga, o primeiro parágrafo diz, ele ia descansar, ia desfrutar de uma refeição, ia estar ali falando de Deus para aquelas pessoas, né? E ele se depara com uma situação, Pedro provavelmente não estava sabendo, e chega ali a sogra com febre, e hoje parece que febre não é nada, né? Mas é um sinal ruim, naquela época então febre vai morrer. Não né? tinha nenhum remédio. Não tinha nenhum remédio. Então, não vamos almoçar agora, a gente vai resolver isso, enfim, né? Uhum. E aqui o relato vem mostrando, como o irmão Luiz comentou, né? Eu não sei o que você está precisando, né? Mas eu sei que quando Deus ele realiza milagre, ele espera uma resposta nossa diante do milagre, né? Então, muitas vezes, a bênção vem e a gente abraça aquela bênção e se torna egoísta e idolatra aquela bênção. Né? Mas a gente vê aqui de forma tão simples, como a Bíblia é simples, né? A sogra de Pedro, ela foi curada e ela passa a servir. Né? Então, será que os milagres que Deus tem feito na nossa vida, né? Como nós podemos servir a Deus, ao nosso próximo, né? Não para conseguir mais coisas, isso não é bíblico, mas como gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? A sogra de Pedro, né, curou, vai descansar, dorme, amanhã você faz alguma coisa. Não. Ela foi curada, ela foi cativada pelo amor de Cristo, né? E ela já se levanta, né? E ela vai servir, ela vai trabalhar, ela vai ajudar, né? E o relato aqui vem dizendo que outras pessoas foram chegando na casa, e quando acabou o sábado, né, irmão Luiz? Acabou o sábado, né? Muitos judeus ali, e eles não entendiam que um processo de cura, um milagre, deveria ser feito no sábado. Né? Jesus poderia ter chegado e dito assim, eu curo no sábado e vocês não vieram, então amanhã vocês me procuram. Não. Aquele processo continuou e, como você bem disse, Caio, no último parágrafo, enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Que exemplo para nós. Eu fico pensando aqui, né? Você vai num posto de saúde, ou mesmo no médico pago hoje, chegou o horário dele, ele fala assim, sobrou 10 pacientes, vocês voltam amanhã, porque hoje encerrou meu horário. Jesus não, né?
Aqui narra, né, a lição é bem clara em dizer que Jesus não tinha problema nenhum em curar durante o sábado, mas as pessoas, como criam que não podia curar no sábado, eles vieram depois do pôr do sol. A lição não nos fala, né, a Bíblia não nos fala até que hora que Jesus ficou curando, né? Só que se a gente vai continuar lendo depois, a gente vai ver que Jesus, além de curar até altas horas, ele foi ainda orar depois disso, né? Isso, na madrugada ele foi orar. Então a gente vê, eu tive um momento na minha vida, eu sou o filho mais velho, o neto mais velho, e eu sempre fui o que servia todo mundo, né? Aí um dia eu me questionei, falei, nossa, eu estou enjoado de fazer tudo isso, né? Aí um dia eu achei o verso bíblico que estava escrito assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu fiquei com vergonha. Falei, se ele, que é o Filho do Homem, veio para servir, por que eu estou reclamando? Daquele dia em diante eu não reclamei mais. Então, eu vejo o exemplo da sogra de Pedro aqui, né? Em momento algum ela questionou, eu estava com uma febre, eu estou com o corpo doído. Como o Alan falou, vou deitar, vou descansar um pouco. Não. Marcos, imediatamente ela foi servir. E às vezes nós reclamamos tanto, né? Para servir, para fazer qualquer coisa para um irmão. Então eu vejo que Marcos ele deixa bem claro para nós aqui no seu evangelho. Quem tem um encontro com Cristo e fica quieto, fica parado, não conheceu a Cristo verdadeiramente. E, irmão Luiz, muitos foram os milagres que Jesus fez aqui nessa região, nos arredores da cidade de Cafarnaum. E a lição diz aqui, nunca antes Cafarnaum presenciara um dia como aquele. Então foi um sábado extremamente carregado para Jesus, né? O título da lição é um dia no ministério de Jesus. Esse um dia foi um sábado, né? Foi um sábado onde Jesus trabalhou praticamente o dia todo em prol do próximo. Foi um sábado de uma pedagogia santa incrível. Enquanto vocês comentavam aqui, eu procurava no meu celular, acabei não encontrando, né? Mas tem uma frase do Espírito de Profecia que diz mais ou menos assim: da mesma maneira que Jesus atuava quando ele esteve aqui curando, ele está à disposição no santuário celestial para curar todo aquele que o busca. Amém. Né? Então, aquele mesmo Senhor que nós estamos vendo aqui as evidências bíblicas, né? Você precisa ter fé que ele está conosco hoje também. E tudo que ele fez, ele pode e quer fazer na nossa vida. Né? Louvado seja Deus por isso. Onde dois ou mais estejam para falar da minha palavra, no meio deles estarei. Então você que está nos assistindo pode ter certeza que Jesus está aí sentado do seu lado. Amém. Caminhando aqui para a parte final da lição, né? A lição de quarta-feira, é interessante que quando a gente vê uma pessoa de sucesso, uma pessoa com uma alta performance, uma pessoa de resultados, né? Quais são os segredos dessa pessoa, não é? Sempre tem um segredo por trás, né? Que segredo é esse, né? Para você conseguir, né, fazer as coisas. E às vezes a gente pensa em algo assim de muita riqueza, tal, mas não é isso, né? Na sua simplicidade, né? Tem pessoas que têm a mão boa para plantar, né, irmão? Né? Coloca a mão ali e cresce até em terreno ruim, enfim. Qual que é o segredo que as pessoas têm? No caso de Jesus, nós vimos aqui alguns milagres em um dia na vida de Jesus. Né? E a gente não sabe tudo o que ele fez naquela tarde de sábado, começo de noite. Né? Fala que muitos foram lá, ele não descansou enquanto não acabou. Agora, que tipo de cura ele fez? Né? Muita coisa aconteceu ali. Qual o segredo de Jesus? Então, a lição de quarta-feira ela vem trazendo o segredo do ministério de Jesus. Caio, comenta conosco. Qual o segredo de Jesus para esse resultado, né? Para essa glorificação do nome de Deus? Acho que é essa palavra. Qual o segredo dele? O segredo é um só, essa alta performance que Jesus alcançou e que nós podemos alcançar, porque não se esqueçam, Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, para exemplificar como deveríamos ser, não é verdade? Então o segredo é um só, vida de oração. Vida de oração. Jesus orava e orava. Aqui no dia anterior nós vimos que ele trabalhou, vamos dizer assim, no sábado não, foi mal colocado. Curou, fez a obra de Deus durante todo o sábado, ainda
de madrugada foi orar. Então, o grande segredo é cumprir a palavra de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, a vontade de Deus e orar. Muito bem, irmão Luiz, suas considerações, né? Eu só queria concluir com a fala do Caio, que ele não foi orar só na madrugada, né? Aqui a lição ela nos narra que, se a gente for olhar, o Bíblia que gosta muito de falar, né, das línguas em grego aqui, a vida de oração era constante, né? Enquanto ele estava curando, ele também estava orando. Mas a hora que ele se afastou, ele continuou em oração. Ou seja, e não é que ele parava um momento, não, eu só ter. Aqui a lição até narra que é bom a gente ter momentos de oração, lugares específicos, mas a gente corre o risco de cair numa monotonia, de ter algo mecânico. Perfeito. Então, Jesus não, ele era constante, né? Ele falava com Deus constantemente. Eu tive uma experiência, jamais chegará aos pés de Jesus, mas eu tive um sobrinho com 5 anos, com um tumor no cérebro, e ele foi operado, ficou em coma, e eu aprendi a falar com Deus diariamente. Não tem coisa mais gostosa do que você conversar com Deus diariamente. Às vezes a gente pensa que orar é só a hora que eu paro e me ajoelho. Não, quando você está trabalhando, você está dirigindo, você está falando com Deus. Eu vejo Jesus nesse patamar. Jesus falava com o Pai constantemente. Então por isso que ele era com tanto sucesso. E é um conselho que, como o Caio falou, né? Jesus foi o exemplo. Nós temos que ter essa vida de oração. Eu estou dirigindo, eu não posso fechar o olho para orar, mas eu posso estar falando com Deus. Posso estar conversando com Deus. Posso estar expondo os meus problemas para Deus. E a gente vai ver que você vai ter uma mudança radical na sua vida se você tiver uma vida de oração, assim como Jesus. Com certeza. Nós vemos aqui na lição de quarta-feira, né? Depois de um dia de sábado com muitas atividades, vamos dormir um pouco mais e acordar mais tarde no domingo, né? Mas a gente vê aqui, Jesus se levantou antes do nascer do sol e foi procurar um lugar tranquilo para orar, né? Nós vemos na outra ponta, no final do ministério de Jesus, né? Na noite que ele foi traído, ele no Getsemane, e ele orava e os discípulos dormiam. Interessante que aqui também os discípulos não estavam com ele. Não estavam com ele, né? Não estavam com ele. Então, esse segredo foi algo permanente e constante, né? E é importante a gente frisar de novo que o ministério de Cristo, né, foi um ministério em que ele fez em conjunto, em perfeita sintonia com o Pai, né? O Pai e Cristo estavam unidos, resgatando a humanidade, né? E o exemplo de Cristo, a dependência de Cristo tem que ser a nossa também. Somos chamados. Somos chamados. Não tem como estar conectado à videira se não tiver uma vida de oração. E é claro que nós temos que ter uma rotina, né, de oração. Daniel, ele nos dá um exemplo, né? 3 vezes ao dia era um momento específico. Mas nós vemos Enoque que aprendeu a andar com Deus. Sim. E nós temos o exemplo maior que é Cristo Jesus, como foi falado aqui por vocês, né? Então, o tempo todo conversando com o Pai. Passava até noites orando. Noites orando. E aqui nós temos, né, aí no rodapé da lição de quarta-feira, uma pergunta para a nossa reflexão, né? Se Cristo, o próprio Cristo, ele dedicou tanto tempo à oração quanto mais nós. Né, quanto mais nós precisamos, né, da oração, que é o abrir o coração a Deus, é a respiração da alma. Né? Eu achei interessante para a gente, antes de passar para quinta-feira, o finzinho da lição de quarta aí, que os discípulos, então, eles já sabiam mais ou menos onde Jesus estava, porque eles foram e acharam ele. E eles queriam que ele retornasse aquele ritual do sábado, né? Muita cura, muito milagre. Jesus falou, não, tem mais pessoas em outros lugares que precisam ouvir isso. Vamos a outros lugares. Então isso mostra para nós que nós não devemos focar só num lugar. Nós temos muitos campos para pregar o evangelho. Jesus mostrou para os discípulos aqui que tinha outras pessoas que precisavam ouvir. E foi para isso que eu vim. E aqui eu lendo a lição, né, se você olhar o que Marcos relatou sempre, a ação de Jesus imediatamente, por que Jesus fazia tudo imediato, tudo rápido? Porque ele sabia que ele tinha pouco tempo para pregar. Jesus pregou quantos anos? 3. 3 anos e meio. Quantos anos eu tenho para pregar? Quantos anos vocês têm para pregar? Então, às vezes, a gente se demora muito. Vai lá visitar o irmão que está doente. Amanhã eu vou. E às vezes passa a semana e a gente não vai. Então, eu vejo aqui um convite de pressa. Sim, essa pressa para salvar o maior número de pessoas, né? A gente está caminhando aqui para o final, né? E a lição de quinta-feira vem apresentando mais um milagre, né? É difícil a gente
classificar os milagres, né? Mas esse milagre é mais um dos milagres fantásticos, incríveis de Cristo, né? O ministério de Cristo foi quebrando paradigmas o tempo todo, né? O fato do ministério salvífico realizar milagres no sábado quebrou uma série de paradigmas ali, né? Exato. Diferente de eu ter um dia normal como os outros 6 dias da semana, mas é lícito fazer bem o sábado. E Jesus mostra isso. Agora ele se depara com uma pessoa que tinha talvez o problema mais chamativo, Mais o grave da problema época, né? mais grave da época, né? Ele se depara com um leproso, Caio. E conta para nós aí em poucos minutos, né? Ou em 1 minuto, né? O que aconteceu ali, esse encontro entre Cristo e o leproso? Bom, primeiramente a lição deixa claro aqui para nós que naquela época a lepra não era a simples hanseníase de hoje, que a doença, a enfermidade aqui do leproso, né, entre aspas, era um conjunto de males Na pele, né? na pele, né, um conjunto de enfermidades, vamos dizer assim, na pele. Então, acabamos de dizer, naquela época não existia remédio. Então, a pessoa com uma enfermidade, a qual caía pedaços da pessoa, nariz, orelha, acho que não era uma coisa muito bonita de se ver, não era um quadro agradável. Então, essas pessoas elas eram segregadas, elas precisavam viver em cavernas, elas viviam assim em grupos de leprosos. Então, para que elas tivessem contato com as pessoas, era muito difícil. Jesus aqui nessa cura, e ele só se banharia pela tradição judaica no fim da tarde, então até o pôr do sol, muito provavelmente aos olhos das pessoas, ele seria contaminado. Correto? Então, ali ele demonstra que não, ele demonstra o grande poder que ele tinha, o grande poder do Pai que ele dispunha. A lição, inclusive, fala do termo grego exousia, que é um poder revestido de conhecimento, mas um poder sobrenatural. Então, no momento que ele toca esse leproso, o leproso fica totalmente curado. São restabelecidos, regenerados os tecidos, a musculatura, toda a pele, toda a fisionomia. A lição fala que a pele ficou viçosa, ficou corada. Imagina o que foi isso aos olhos das pessoas que presenciaram. Muito bem, Caio. Irmão Luiz, para as suas considerações, essa quebra de paradigma foi simplesmente o toque de Cristo numa pessoa que era excluída da sociedade, o leproso. Aqui a gente vê que Jesus ele veio para quebrar o que eles tinham criado, né? Porque na realidade o povo da época eles criaram regras ali e uma das regras aqui, se a gente for analisar, Jesus era tido como quebrando os mandamentos de Moisés. O que Moisés ordenou, Jesus teria quebrado, né? Era o que eles acusavam Jesus. Mas aí Jesus faz o que com o leproso? Vai a um sacerdote e se apresenta. Quem que mandava fazer isso? Era a lei de Moisés. Vai e se apresenta ao sacerdote, para que você seja restabelecido na sociedade novamente. Porque só ser curado por Jesus, talvez ele não seria restabelecido na sociedade. Porque ele teria que se apresentar a um sacerdote, era a lei da época, que ele se apresentasse a um sacerdote. E aí sim o sacerdote ia reintegrá-lo na sociedade. Então Jesus ele quebra os paradigmas do que as pessoas faziam de errado. Mas em momento algum, ele se contradiz com a sua própria escritura. Porque quem que tinha escrevido as leis de Moisés? O próprio Jesus. E aí ele era acusado de quebrar as leis de Moisés. E aí Marcos relata aqui que ele não quebrou as leis de Moisés. Ele curou, restabeleceu o leproso, mas deu a mesma ordem que outros dariam. Vai e se apresenta a um sacerdote. E essa ordem, mais uma vez, denota essa segregação que os leprosos sofriam. Vai para lá, tem que voltar, excluídos, né? Vai ao sacerdote para ele te reintegrar à sociedade. Jesus demonstra compaixão. Aqui ele demonstra a compaixão que ele teve com esse leproso, dizendo:
o leproso chega e pede, Senhor, me cura? Ele apenas diz, quero sim, fique limpo. Compaixão. Muito bem. Espiritualmente, né, para a gente finalizar aqui essa questão do leproso, o pecado ele é contagioso, o leproso ficava isolado. Ninguém relava no leproso com receio, né, com medo, com pânico de se tornar um leproso também. Mas a vida de Cristo, né, ela venceu, né, o problema que havia naquela pessoa. E por mais contagioso, por mais grave que seja o pecado, o poder de Cristo é o único poder para nos libertar e curar. Louvado seja Deus por isso. Amém. Nós estamos finalizando a recapitulação da lição de número 2. E eu vou dar aqui 30 segundos, as considerações finais, 30 segundos para o irmão Luiz e 30 segundos para o Caio, para a gente poder encerrar esse momento tão gostoso, tão abençoado que passamos aqui recapitulando essa lição. Eu tenho só a dizer a você que nos assiste que eu vejo o exemplo maior aqui é a vida de oração. Se nós tivermos no nosso dia a dia uma vida de oração, Jesus mesmo disse que nós poderíamos fazer semelhante a Ele. Então, se você tiver uma vida de oração, você vai vencer todas as barreiras que o inimigo colocar no teu caminho. Obrigado, irmão Luiz. Caio? Nós vamos participar de um alto clamor, nós vamos participar. Deus tem tanto poder, mas Ele é gentil ao ponto de não fazer tudo sozinho. Ele nos convida para que nós participemos desta grande missão de salvação das pessoas nesse último momento da terra. Então, pessoal, vamos nos preparar, porque haverá um grande reavivamento, não só na igreja, como em todo o mundo. Deus e o Espírito Santo estão chamando para que todos nós entremos na cidade celestial. Amém. Obrigado, Caio. Meus 30 segundos eu vou ler um parágrafo. Diz assim: a vida do Salvador na terra não foi de comodidade e dedicação aos próprios interesses. Pelo contrário, ele atuava com persistente e fervoroso esforço pela salvação da humanidade perdida. Da manjedoura até o Calvário, ele trilhou o caminho da abnegação, enfrentando tarefas árduas, viagens cansativas e exaustivas preocupações. Assim também os participantes da graça de Cristo estarão prontos para fazer qualquer sacrifício, para que outros por quem ele morreu possam receber esse dom celestial. Que o amor de Cristo nos constranja de tal maneira que possamos entregar a nossa vida para Ele, para que Ele nos use de acordo com a sua vontade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus abençoe a você que está assistindo e a sua família, e até a próxima lição da Escola Sabatina.